Se você assistiu o último vídeo aqui do canal, você já sabe o que aconteceu no GP do Brasil de 2008. E naquele mesmo ano, Felipe Massa acabou perdendo o Campeonato Mundial de Pilotos apenas por um ponto em relação a Lewis Hamilton. Mas será mesmo que Lewis Hamilton merecia ter vencido aquele campeonato no ano de 2008? Saiba agora, na Hora do Piloto. Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há mais de 8 anos e nesse vídeo aqui eu vou contar pra você se realmente Hamilton merecia ter vencido o Campeonato Mundial de Pilotos do ano de 2008. Mas antes eu já queria lembrar vocês de deixar sua curtida aqui embaixo. Eu sei que você está interessado no assunto e esse vídeo aqui eu garanto que vai ser ótimo, então já deixa a curtida aqui embaixo. E já para começar a falar do assunto, esse ano de 2008 foi um ano decisivo para a carreira do Lewis Hamilton, já que foi o primeiro campeonato mundial em que ele venceu como piloto. No ano anterior, 2007, ele acabou perdendo o campeonato para Kimi Raikkonen por apenas um ponto. Já em 2008, o jogo virou e ele acabou ganhando o campeonato mundial por apenas um ponto de diferença, mas aí em relação a Felipe Massa. Mas muita gente diz que esse campeonato de 2008 foi vencido por Hamilton apenas por sorte. Eles falam que a Ferrari acabou pisando na bola com o Felipe Massa em diversos momentos e isso fez ele perder muitos pontos. E eu acabei fazendo um estudo, na verdade eu fiz um estudo corrida por corrida para falar para você se realmente foi sorte ou se realmente o Hamilton merecia ser campeão mundial naquele ano. Mas antes de tomar qualquer decisão precipitada, eu preciso contar quais foram os métodos que eu utilizei para falar mesmo quais corridas os pilotos erraram e em quais corridas as equipes erraram. Então o que eu utilizei de método? Para saber os momentos em que as equipes erraram, eu considerei erros de estratégia, problemas mecânicos e também momentos nos pitstops em que ocorreram erros também pelas equipes. E para saber os momentos em que os pilotos erraram, aí sim eu considerei alguns fatores diferentes. Um deles, comparar o Felipe Massa em algumas corridas com seu companheiro de equipe, que na época era o Kimi Raikkonen, porque muitas vezes o Kimi Raikkonen teve um resultado muito diferente do Massa. E aí nesses momentos eu considerei que o erro poderia ser do Massa, ou então algum tipo de rodada ou coisas assim. E da mesma forma com Lewis Hamilton. E aí a comparação já é diferente, porque o companheiro de equipe do Lewis Hamilton naquela época era o Kovalainen. E também é preciso lembrar que naquela época o sistema de pontuação do campeonato era diferente, já que o primeiro lugar ganhava apenas 10 pontos no campeonato. Mas então já vamos começar a falar de como foi o campeonato de 2008 daquele ano. E a desgraça para o campeonato do Massa já começou na primeira corrida, o GP da Austrália. Ele acabou se embolando ali na hora da largada com o Dave Coulthard, mas ainda assim conseguiu continuar na corrida. Estava na 7ª colocação quando o motor dele quebrou. Assim ele perdeu 2 pontinhos do campeonato e nessa corrida também Lewis Hamilton foi o vencedor. Já no GP da Malásia o erro acabou sendo do piloto mesmo. Felipe Massa, que tinha largado na pole position, acabou rodando sozinho. E essa rodada acabou fazendo com que ele tivesse que abandonar a corrida. Então assim, o Lewis Hamilton não chegou numa posição ótima, chegou na 5ª colocação. Só que com isso, o Massa acabou perdendo 9 pontos e por erro dele mesmo, erro na pilotagem. Já o GP do Bahrein, o Massa acabou tendo um desempenho exemplar, perfeito. Ele conseguiu vencer a corrida, diferentemente do Lewis Hamilton, que terminou lá em 13º lugar. E nesse caso eu considero o erro do piloto, já que seu companheiro de equipe, o Kovalainen, acabou terminando a corrida em 5º lugar. Então 4 pontos perdidos por erro de pilotagem do Lewis Hamilton. Já o GP da Espanha e o GP da Turquia foram excelentes para os dois pilotos. No GP da Espanha, o Massa ficou em 2º lugar e o Hamilton em 3º. No GP da Turquia, o Massa venceu e o Hamilton ficou em 2º. Então, na verdade, foi um desempenho bem bacana para os dois pilotos. O GP de Mônaco não foi muito bom para o Felipe Massa. A Ferrari acabou errando a estratégia com ele e ele acabou perdendo a 2ª colocação para Robert Kubica. Já Lewis Hamilton acabou se envolvendo em alguns acidentes, mas graças a um safety car venceu a corrida. Então acaba que o saldo nessa corrida ficou com mais 2 pontos perdidos para Felipe Massa por erros da Ferrari e no total até agora no campeonato foram 4 pontos perdidos pela Ferrari em relação ao Massa. O GP do Canadá também foi ruim para os dois pilotos, tanto para Lewis Hamilton como para Felipe Massa. O que aconteceu no GP do Canadá para o Felipe Massa foi o seguinte: no início da corrida, nas primeiras 10 voltas, aconteceu um acidente e foi acionado o safety car. Felipe Massa foi chamado para os boxes, ele entrou nos boxes, trocou os pneus, mas na hora do reabastecimento ocorreu alguns problemas. Não conseguiram encher o tanque do Felipe Massa por completo e assim ele teve que parar mais uma vez no final da corrida. Ele perdeu mais ou menos 30 segundos com isso. Ele terminou a corrida na 5ª colocação, mas se ele tivesse terminado a 30 segundos antes da corrida, ele teria terminado na 2ª colocação.
Eu acredito que ele perdeu mais de 30 segundos, já que ele ficou atrás de alguns concorrentes dele que estavam bem mais lentos em algumas voltas, então eu acredito que ele perdeu mais de 30. Mas na pior das hipóteses, ele chegaria pelo menos em segundo lugar. Então, considerando isso, Massa perdeu mais 3 pontos por conta da equipe dele. Até agora no campeonato foram 7 pontos perdidos por culpa da Ferrari. E com Hamilton foi mais ridículo ainda, já que na hora do safety car ele também parou nos boxes. Raikkonen precisou frear e parar na saída dos boxes, já que o semáforo estava fechado, o box estava fechado. Hamilton não viu isso e bateu na traseira de Raikkonen com tudo. Assim, Hamilton acabou perdendo a corrida. Isso mesmo, todo mundo dizia naquela época que o GP do Canadá estava na mão do Hamilton. Era praticamente certeza que ele iria vencer o GP. Então vamos contar agora como 11 pontos perdidos por erro de piloto. E até esse ponto do campeonato, considerar 15 pontos perdidos totalmente em relação a erros do piloto do próprio Lewis Hamilton. E por conta daquele incidente ainda do GP do Canadá, Lewis Hamilton também foi punido para o GP da França no grid de largada. Ele conseguiu fazer o terceiro tempo na qualificação do GP da França, mas ele teve punição de 10 posições no grid. E acabou ficando em 13º no grid de largada do GP. Como o GP da França é muito travado, ele não conseguiu ganhar muitas posições, chegou na 10ª colocação. Então, considerando que ele iria largar na 3ª colocação e provavelmente não perderia posições até o fim da corrida pelo menos, ele perdeu mais 6 pontos com isso. Então 21 pontos perdidos por erro do piloto até aqui no campeonato. Já o GP da Inglaterra, para mim, foi a corrida mais ridícula do ano em relação ao Felipe Massa, já que ele largou em 10º lugar, porque ele teve uma qualificação não tão boa no sábado, porque estava variando muito o clima, chovia, parava, então ele não conseguiu imprimir voltas boas no sábado. Mas no domingo que aconteceu a coisa mais ridícula que eu já vi na Fórmula 1. No GP da Inglaterra, no domingo, Massa rodou 5 vezes, é isso mesmo. 5 vezes. Com isso ele terminou o GP em 13º, que era na verdade a última colocação, para você ter uma noção do jeito que a pista estava. Todo mundo acabou abandonando a corrida até a 13ª colocação. Considerando que 2 pilotos à frente dele no grid de largada abandonaram a corrida e considerando que ele terminasse sem rodar, ele terminaria a corrida pelo menos até a 8ª colocação, já que ele largou na 10ª colocação. E assim ele perdeu pelo menos 1 ponto nessa corrida. E somando todos os pontos do campeonato até aqui, ele perdeu 10 pontos e por erro do piloto mesmo. No GP da Alemanha, os 2 pilotos foram muito bem. O Massa terminou em 3º lugar e o Hamilton em 1º. No GP da Hungria, Massa estava liderando a corrida. Faltava só 3 voltas para a corrida acabar e o motor dele quebrou. Então mais 11 pontos perdidos por conta de erros da Ferrari mesmo. E no total até aqui do campeonato, já foram 17 pontos perdidos por conta de erros da Ferrari. O GP da Europa também foi muito bom para os 2 pilotos. Massa terminou em 1º lugar e Hamilton terminou em 2º lugar. O GP da Bélgica foi um dos GPs assim, que gerou mais escândalo na Fórmula 1 e gera até hoje, na verdade. Já que Lewis Hamilton estava disputando a posição ali com Raikkonen em alguns momentos da corrida, ele acabou tendo que ceder a posição porque cortou caminho. Mas logo na curva posterior ele deu um drible no Raikkonen e utilizou dessa situação para ultrapassar ele. E por conta disso, foi aplicada uma punição de 25 segundos. Hamilton acabou terminando a corrida em 1º lugar, mas caiu para 3º por conta da punição. Muitas pessoas dizem que essa punição foi indevida. Hamilton não merecia essa punição. E outras dizem ainda que foi por conta do escândalo da Spygate da McLaren do ano anterior, que o pessoal da FIA não queria ver a McLaren ganhando no ano posterior a esse escândalo. Eu inclusive posso falar do Spygate em um vídeo mais pra frente. Se você quiser saber mais desse assunto, comenta aqui embaixo se você quer a Spygate em um vídeo mais pra frente no canal. Mas com isso, o Hamilton perdeu mais 4 pontos por erro de piloto e no total até aqui 25 pontos por erro dele mesmo no campeonato. Já no GP da Itália, os 2 pilotos não foram tão bem, tiveram um desempenho mediano, mas um desempenho aceitável também. Quem chamou a atenção mesmo foi Sebastian Vettel, que conseguiu vencer com uma STR. E eu posso falar mais sobre essa corrida em outro vídeo também. Se vocês quiserem esse vídeo sobre o Vettel na STR ganhando na Itália, coloca hashtag Vettel na Itália aqui embaixo nos comentários, que eu vou ver. Se vocês quiserem muito esse vídeo, eu vou fazer mais pra frente. E o GP que eu vou falar agora foi o GP que a maioria das pessoas dizem que fez com que o Massa perdesse o campeonato de 2008. Mas antes de contar qual foi esse GP e o que aconteceu nele, já vou lembrar você, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para todas as notificações,
porque assim você não perde vídeo novo toda vez que eu postar aqui no YouTube, nesse canal aqui. E esse GP foi o GP de Singapura. Massa estava liderando com o Hamilton em segundo lugar. Ele entrou nos boxes para trocar pneus, abastecer, só que a Ferrari liberou ele antes da hora. E ele acabou saindo com a mangueira presa no carro. Assim ele teve que abandonar a corrida e perdeu 11 pontos só nesse GP. Então até aqui no GP de Singapura já foram somados 28 pontos por erros da Ferrari perdidos pelo Massa. E no GP do Japão os dois pilotos cometeram cagada. Já que os dois acabaram se tocando no meio do GP, Hamilton rodou e foram acusados de estarem sendo extremamente agressivos. E por isso receberam os dois punição de drive-thru. Com isso, o Massa acabou terminando a corrida em 7º lugar depois de uma recuperação extraordinária e o Hamilton terminou em 13º e nem pontuou. Então assim totalizaram até aqui 11 pontos por erro do piloto no Campeonato Mundial de 2008 em relação à Massa mesmo. Já Lewis Hamilton estava na 5ª colocação quando ele rodou, então ele perdeu pelo menos 4 pontos nesse GP, totalizando 29 pontos perdidos por Lewis Hamilton até aqui no campeonato e por erros do piloto mesmo. E no GP da China os dois pilotos pilotaram muito bem, e do Brasil também, que foi a última corrida do ano e foi onde Lewis Hamilton foi campeão mundial de Fórmula 1 por um ponto em cima de Massa. E foi aí que começou toda essa loucura para falar que Hamilton não merecia aquele campeonato. Eu inclusive fiz um vídeo sobre isso, como eu disse no teaser aqui do canal, no iniciozinho desse vídeo aqui. Se você quiser assistir esse vídeo explicando o que aconteceu no GP do Brasil de 2008, clica no card aqui em cima. Mas será mesmo que Massa realmente merecia ser campeão mundial de Fórmula 1? Vamos ver agora. Para considerar os dois pilotos em situações hipotéticas e ideais, eu vou somar os pontos como se eles não cometessem erros e como se as equipes deles também não cometessem erros, porque assim dá para saber quem pilotou melhor. Sobre Lewis Hamilton, nesse campeonato apenas, ele perdeu 29 pontos por erro do piloto mesmo. Ele não pilotou bem em algumas corridas, fez cagada, então foram 29 pontos por erro dele mesmo. Então, se ele não tivesse cometido nenhum erro, ele terminaria o campeonato com 127 pontos. Em contrapartida, a equipe dele não cometeu absolutamente nenhum erro. Ele não abandonou nenhuma corrida e também não erraram na estratégia, em pitstops, nada disso. A equipe dele foi perfeita. Então, mesmo se ninguém errasse, se ele não errasse nem a equipe, ele terminaria o campeonato com 127 pontos mesmo. Já Felipe Massa perdeu 11 pontos por conta própria. Ele acabou errando e perdeu esses 11 pontos. A Ferrari que acabou mesmo com a carreira dele em 2008, já que ela fez o Massa perder apenas 28 pontos por erro de estratégia, motor quebrado ou então pit stop ruim. Foram 28 pontos que o Massa perdeu em 2008 por culpa da Ferrari. E dessa forma, totalizando todos os pontos que o Massa perdeu por erro de pilotagem ou erro da Ferrari, ele terminaria o campeonato com 136 pontos. Mas então quem dos dois pilotou melhor no ano de 2008? Foi Massa ou Hamilton? Rufem os tambores e vamos ver quem foi o teórico campeão do ano de 2008, pelo menos nas nossas mentes. Não dá pra falar que o resultado seria outro se tudo ocorresse bem pro Massa. Na verdade, o Massa, se ele não tivesse cometido nenhum erro, e o Hamilton também não, ele ainda assim terminaria o campeonato com 9 pontos de diferença. Talvez o Massa conseguiria vencer o campeonato antes mesmo da última corrida, em algumas situações. E ainda assim, se você vier falar assim, ah não, mas o Hamilton também errou demais. Pois é, cara, mas a McLaren não errou nenhuma vez com o Hamilton. A Ferrari errou demais com o Massa. Considerando só os erros da Ferrari, ainda assim o Massa seria campeão em cima do Hamilton. Então, gente, enquanto eu estava editando o vídeo, eu percebi que eu errei algumas contas matemáticas, porque eu considerei algumas coisas que estavam erradas e eu vou corrigi-las agora. Apesar de que não vai fazer diferença no resultado do campeonato entre Felipe Massa e Lewis Hamilton. O que aconteceu foi que eu considerei de forma errônea a pontuação do primeiro lugar e também eu somei de forma errada o resultado de algumas corridas e aí alterou um pouquinho o resultado da conta, mas não muito, apenas alguns poucos pontos que eu vou colocar agora na tela para vocês. Corrigindo meus cálculos, na verdade o Hamilton ficaria com 28 pontos perdidos no campeonato, o que resultaria numa pontuação total de 126 pontos, no caso dele não perder nenhum ponto por erro de pilotagem mesmo. Já Felipe Massa, ele perdeu 10 pontos por conta de erros de pilotagem.
a Ferrari fez com que ele perdesse 28 pontos por erros de problemas mecânicos e coisas nesse sentido. Se ele não tivesse cometido nenhum erro de pilotagem e a Ferrari também não tivesse errado com ele, como aconteceu com a McLaren de Lewis Hamilton, ele terminaria o campeonato com 135 pontos. E dessa forma, a diferença de pontos entre os dois pilotos no fim do campeonato continuaria em 9 pontos, quase uma corrida de diferença para o Massa ser campeão mundial se não fosse a Ferrari. Mas esse vídeo aqui não é sobre se o Hamilton é melhor que o Massa ou se o Massa é melhor que o Hamilton, não é para falar sobre isso. É só analisando de forma fria e também de forma estatística quem correu melhor no ano de 2008. E acaba que o resultado foi o Felipe Massa mesmo. Então não fica achando que eu acho que o Massa pilota melhor que o Hamilton, porque na verdade eu não acho. Eu acho que o Hamilton é um dos maiores pilotos de todos os tempos da Fórmula 1. Eu tô analisando apenas um ano específico da carreira dele. Mas se você gostou desse vídeo aqui, compartilhe com seus amigos que precisam saber se o Massa poderia ser campeão em 2008. E você concorda com o que eu falei? Se você concorda, se você discorda, deixa aqui nos comentários. Eu só não quero ver hate, hein? Só quero ver respeito um pelos outros, por quem concorda, por quem discorda. Então deixa aqui nos comentários e fica ligado, porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto.